Então, pessoal, sejam bem-vindos, né? Mais uma live dos grupos. Essa aqui é a live dos grupos de WhatsApp, Telegram e todos os grupos que temos aí, né? Então, o pessoal também do YouTube, né? Todo mundo seja bem-vindo, né? Então, já temos alguns conectados e vamos dar início aqui. Então, são 20 horas e 8 minutos, né? Hoje, então, terça-feira, 11 de novembro. Bom, então, pessoal, como vocês sabem, né, saiu a medida provisória, a 1304, né, então estou com ela aqui, e ela basicamente, então, trouxe o primeiro passo, né, em relação à abertura do mercado livre de energia. Então, separei alguns pontos aqui para nós lermos, né? Deixa eu pegar minha canetinha aqui, acho que a cor vermelha vai ficar pronto. Bom, então, basicamente a ideia dela, né, é modernizar, né? Eles colocam aqui, deixa eu só organizar aqui a telinha para poder... agora sim, pronto. Agora, conforme o pessoal entra, eu consigo controlar aqui. Então, ela coloca aqui, né, que ela entra para modernizar, então, né, o setor elétrico. Então, a ideia da modernização, até vou explicar para vocês aqui a ideia básica, né, que o governo tem, é um modelo de implementação chamado RED. Vou colocar aqui, ó, o RED, né, ou DARE, se vocês procurarem em inglês, tá? Então, seriam recursos energéticos descentralizados, tá? Então, qual é a lógica ali que o governo tenta planejar, né? Basicamente, nós começamos com... deixa eu dar um zoom aqui para desenhar ficar melhor, né? Aqui, ó. Começamos então com a descentralização da geração. Então, vou colocar aqui geração descentralizada. Segundo passo que eu vou mostrar para vocês aqui, entra o armazenamento, só que também descentralizado. A gente pode chamar de descentralizado ou distribuído, tá? Pegando geração distribuída, armazenamento distribuído. Só que essa forma de armazenamento eu vou mostrar para vocês que tem uma relação com microredes e VPPs. Então eu falo descentralizado já para a gente não ficar, digamos assim, viciado e pensar já na forma do sistema de compensação atual, tá? Para a gente não pensar que é GD, né? Basicamente a geração distribuída atual, né? Então começamos com a geração descentralizada. O próximo passo que estamos agora é o armazenamento descentralizado. O próximo passo, então, entra uma descentralização das redes, então são redes descentralizadas através das microredes, que aí eu vou mostrar logo após aqui como funciona, né? E depois, na sequência aqui, nós temos então a digitalização da energia. Vou colocar assim, ó, digitalização da energia, tá? E desse modelo de digitalização nós temos então como base as VPPs, que são as Virtuais Power Plants, e depois outros modelos de digitalização. Então esse é o eixo onde há a tendência mundial. Tem países que já estão nas VPPs, tem países que ainda estão no armazenamento descentralizado, tem países que já estão nas microredes, né? Mas a pressão, digamos, né, a pressão mundial é essa seta, né? Ou seja, essa direção é o que está acontecendo. E o Brasil basicamente segue, então, a tendência mundial. Até porque não faria sentido econômico um país ir contra a tendência global. Então não importa se é certa ou errada, se aquela tendência está acontecendo, meio que o país tem que ir na mesma direção, né? Então pelo menos a gente tem um norte, nós sabemos o que fazer, né? Bom, aqui na medida provisória, então 1304, eu marquei os pontos mais importantes para a abertura do mercado, tá, pessoal? O objetivo não é falar de micro e mini geração distribuída, né? Mas se quiserem perguntar e eu puder responder, eu tentarei, tá? Mas então, o que acontece? Primeiro, temos aqui a abertura para baixa tensão. Um detalhe importantíssimo, tá? Não era necessária uma medida provisória. Por quê? Porque a lei 9.074, que é de 1996, ela já previa uma abertura total do mercado. Porém, ela colocava que deveria acontecer em uma forma escalonada. Então, começaria lá com cargas de até 10 megawatts, de 10 megawatts ou mais que 10 megawatts de demanda, né? E depois isso iria diminuindo até basicamente abrir para todo mundo.
E isso aconteceu, né? Foram várias portarias sendo publicadas pelo Ministério de Minas e Energia até 2024, quando abriu para todo o Grupo A. Então faltava basicamente o Grupo B. Tivemos uma portaria, né, foi a portaria número 690, que ela deixava uma minuta dentro dela, tinha uma minuta de abertura total, já com as previsões para 2026 e 2028. Então dependeria de um estudo da ANEEL e alguns procedimentos, mas já tínhamos ali as datas, né? 2026 e 2028. Eu estava pensando aqui, mas eram essas datas sim. Bom, então assim, não era necessária uma medida provisória. Bastaria simplesmente pegar aquela minuta, se fosse o caso, fazer alguma alteração e publicar. Mas não poderíamos, né, através da minuta, por exemplo, incluir, retirar encargos setoriais, né? Seria uma forma, vamos dizer, impossível, né? Não é o mecanismo correto. Então tinha duas soluções, ou um projeto de lei ou uma medida provisória. Só que projetos de lei nós já tínhamos desde 2015, 2014 e 2015 foram os primeiros, né, para abrir o mercado como um todo. Então o que acabou acontecendo é que, se eu não me engano, é a PL 414, tá, o número, se não me falha a memória, o que acabou acontecendo é que o governo optou por uma medida provisória, até pela forma, né, que ela se estabelece, e aí é o que nós vamos olhar hoje. Então a medida provisória abre todo o mercado. Então aqui fica claro, né? Então a redução dos limites de tensão e carga de que trata o parágrafo 3º para atingir os consumidores atendidos em tensão inferior a 2,3 kV. Então essa é a baixa tensão, né? E depois ele começa então com alguns critérios, né? Então veja, isso deverá observar o seguinte cronograma. Então nós temos aqui, ó, até 24 meses da entrada em vigor deste dispositivo. Então entrando, por exemplo, agora no final de 2025, então passa o final de 2026, chega no final de 2027, começa então a primeira fase do Grupo B entrar, né? E aí se trata aqui de consumidores industriais e comerciais, que basicamente são os consumidores B3. Basicamente esses são os primeiros, né? Na portaria 690 era um pouco melhor detalhado, porque colocava que consumidores acima de 1.000 kWh médio mensal. Então era um pouco mais fácil de enxergar o corte, né? Aqui, bom, ficou industriais e comerciais, então, né, o corte vai ser por aí, né? Depois temos aqui 36 meses, né, da entrada em vigor deste dispositivo para os demais. Os demais são, então, o B1, né, basicamente o grupo B como um todo, né, mas basicamente o que nos interessa agora é o B1. Esse número aqui é importantíssimo, né, por quê? Deixa eu trocar a cor da caneta aqui. Os consumidores residenciais no Brasil, pronto, eles representam, pessoal, 95 milhões, né, vou colocar um MI aqui, ó. 95 milhões de unidades consumidoras. E isso vem crescendo. É uma crescente que sempre existiu, né? Todos os anos tem algum crescimento, então cada vez mais unidades consumidoras no Brasil, no grupo B, tá? No grupo A também, mas é uma relação um pouco mais lenta, né? O que acontece? Esses 95 milhões de unidades consumidoras, eles consomem um pouco menos de 50%, em torno de 45%, 46% de toda a energia no Brasil. Então o que significa? Abrir o mercado para o grupo B significa liberar a outra metade do consumo de energia e, ao mesmo tempo, sair de um número de 200 mil unidades consumidoras livres para um número de 95 milhões, né, de possíveis, né, consumidores livres. E isso aqui vai mudar toda a regra do jogo, mas lembrando, não é necessário reinventar a roda, né? Basta olharmos os outros países que são livres, né? Então, o Brasil, ele ocupa uma posição muito baixa no ranking de liberdade, então, se eu não me engano, são mais de 30 países, tá? Acima do Brasil em relação à liberdade no setor elétrico. Então, se nós pegarmos ali Japão, Alemanha, Espanha, Portugal, são países que já têm os seus mercados abertos de forma plena, né? E aí, assim, nós não podemos levar em consideração o outro lado da história, tá? Porque sempre que a gente
fala sobre a abertura do mercado, o pessoal acaba chamando a atenção para políticas sociais e etc, e o mais pobre. Mas assim, a gente tem que olhar de forma técnica, né? Ou seja, o mercado abriu nesses países e basicamente no Brasil a tendência é seguirmos alguém, né? Seguirmos a moda de alguém. E o Brasil está fazendo muito parecido como Portugal fez, né? Criando o supridor de última instância, criando um modelo tarifário específico para baixa tensão. Então, estamos vendo ali que o Brasil está seguindo um modelo um pouco mais europeu, né? E também copia algumas coisinhas um pouco de outros países, né? E aí, bom, o que nós podemos fazer é nos adaptar. Não adianta, nós não somos políticos, né, para falar de políticas públicas, essas coisas. Temos que nos concentrar nas nossas empresas, temos que nos concentrar na situação que podemos, né, ter algum efeito, né? Bom, então temos o prazo aqui. E aí diz então, né? Cadê aqui o mouse? Pronto. Não, o amarelo você não vai enxergar. Aqui, agora sim. Então veja, deverá ser deverá ser antecedido do atendimento aos seguintes requisitos, né? Deixa eu ver se eu marquei melhor aqui. Pronto. Então temos ali, ó, desenvolvimento e execução de plano de comunicação para conscientização dos consumidores quanto à opção da migração. Veja, não no Texas, por exemplo, nos Estados Unidos e em Portugal, eles usaram o sistema mandatório. O que era o mandatório? Eles extinguiram o mercado cativo e é isso. Aí só tem livre, né? E lembrando, o mercado livre de energia, ele não é um mercado à parte. Ele é todo o setor elétrico. O ambiente livre são os geradores negociando com os consumidores livres, com as comercializadoras, as distribuidoras também, né, comprando energia através dos leilões, contratos bilaterais regulados, chamadas públicas, cotas de concessão e todo tipo de forma, né, inclusive GD hoje, né? Então, os players, eles são livres entre eles, né? Eles podem participar de leilões ou negociar livremente entre eles. O cativo é quem? E aí eu vou explicar depois em um outro slide, né? O cativo, basicamente, é aquele consumidor restrito na área de concessão da distribuidora. Então, não é um mercado. O cativo, na verdade, é um consumidor que não pode optar por outro fornecedor. Então, todo mundo é livre, menos hoje o grupo B. E aí, agora com a abertura, todo mundo é livre. Logo, não existe mais agora mercado livre nem mercado cativo, só temos a expressão mercado de energia. Não faz mais sentido falar cativo, não faz mais sentido falar livre, porque é um mercado só, né? Não tem diferença agora, né? Então, a opção da migração. Então, se você não quiser optar pela migração, você vai ficar como está, ou seja, você acabou decidindo ficar com a distribuidora de energia. Mas aí entram uns pontos importantes que eu já vou mostrar, tá? Bom, questão de tarifas. Então, vem tarifas novas por aí. Os sandbox tarifários, para quem acompanha o canal há mais tempo, eu acho que faz mais de 1 ano ou 2, eu já venho falando dos testes com as novas tarifas, né? Ou seja, se temos esses testes em andamento, é porque algum motivo tem, ou seja, tínhamos uma ideia da abertura do mercado, né? A própria Câmara de Comercialização, que é uma associação, né? Ela já sinalizou várias vezes que o mercado já poderia ser aberto a todos. Porque, veja, o mercado, de certa forma, ele já está estruturado. A distribuidora é como se fosse um grande varejista que está representando todos os seus clientes na sua concessão. A diferença é que você não pode sair dali, né? Então, o modelo contábil não muda muito. E a infraestrutura que o pessoal alega ser necessária, ela, pela própria CCEE, não é tão necessária assim. E eu já comentei algumas vezes, né, lendo o modelo conceitual da abertura de mercado da CCEE, né? Então até vou retomar ele hoje com vocês, tá? Mais um pessoal chegando aqui. Pessoal, podem ficar à vontade para fazer perguntas, tá? Se não tiver ninguém na fila de perguntas, podem só abrir o microfone e fazer a pergunta, né? Pode me interromper sem nenhum problema. Ou se quiserem esperar para depois, aperta aí e já fica na fila. Tem uma mãozinha, né? Só apertar. Depois eu vou trocar a telinha, a gente vai conversar todo mundo, tá? Eu só vou fazer essa introdução para que conectem várias pessoas na live e aí todo mundo, né? A gente pode interagir. Bom, então, definição de tarifas. Então, teremos novas tarifas. Já temos um modelo tarifário, na verdade, que é a tarifa branca. A tarifa branca ela foi criada há muito tempo atrás e ela já era pensada
para que ela pudesse ser usada nesse mercado livre de energia. Então ela foi criada já com um segundo plano, né? Ou seja, ela tinha uma função que era ser uma opção dentro do grupo B, mas na verdade, né, é igual o Chaves, né? Como é que é? O suco que é de limão, mas que na verdade é de laranja, mas tem gosto mesmo é de tamarindo, né? Então a tarifa branca era para ser mais uma opção para o grupo B, para que trouxesse economia, mas na verdade ela já estava pronta ali, né, para engatilhada, né, para abertura de mercado. Ela é um modelo trinômio, né? Ela tem 3 postos tarifários, mas ela não tem disponibilidade ou demanda. Então você só tem a energia consumida, que é a energia ativa, então é quilowatt-hora ou megawatt-hora, só que em 3 postos tarifários horários. Então tem o horário normal, o horário intermediário e o horário ponta. E o intermediário é 1 hora antes e 1 hora depois da ponta, e o horário ponta são 3 horas do dia, que quem decide, quem escolhe é a distribuidora. E aí, claro, acaba sempre ficando naquele horário em torno das 5 horas, né? Mas tem distribuidora que começa 5h30, tem outras que começam 4h30, porque é a distribuidora que decide qual é o horário ponta dela. Porque o horário ponta é o máximo uso da infraestrutura física, ou seja, a rede não tem relação com a energia em si, né? Tem relação com a rede conseguir dar conta do fluxo de potência naquele momento, né? Bom, depois temos aqui então a regulamentação para o suprimento de última instância. Deixa eu ver se eu já organizei aqui. Aqui ficou quebradinho. Então, regulação para o suprimento, né? Suprimento de última instância, que esse aqui é o chamado SUI, e inclusive no que se refere aí continuamos aqui, ó, as condições econômicas e financeiras para a viabilidade e sustentabilidade dessa atividade, com a definição entre outros, né? Então, o que é o SUI? Basicamente, o SUI ele é a última, vamos dizer assim, o último estágio de segurança, né? Ou a última barreira ali para segurar o cliente, né? Porque imagina o seguinte, vou migrar para o mercado livre de energia. Aí eu escolhi ali um fornecedor, e aí aquele meu fornecedor, 1 ano ou 2, ele quebra, ele vem à falência. Ou ele desiste, né? Simplesmente não gostou do mercado, e aí ele, né, fecha a empresa dele então. Porque a ideia de liberdade de mercado são as empresas poderem nascer e também poderem morrer, né? Ou seja, empresas são abertas, empresas são fechadas, é natural em todos os mercados. Então, o que aconteceria com o cliente? Ele não pode ficar sem o abastecimento. Então, o SUI ele é um mecanismo de segurança. Só que daí isso cria algumas coisinhas, né? Então, vamos lendo aqui, ó. Aqui diz então, né? Primeiro, né? Do responsável pela prestação do serviço de suprimento de última instância, ou seja, o último nível, né, o último local seguro, digamos assim. 2, dos consumidores com direito a essa forma de suprimento. Então, provavelmente, teremos figuras como unidades que estão na tarifa social, unidades que têm muitos subsídios. Talvez, eu não sei ainda, mas talvez eles coloquem alguns clientes no SUI por segurança, porque para eles não teria lógica ir para o ambiente livre. Ou seja, teria algum motivo que não permitiria, né, ou não tornaria interessante. Temos também das hipóteses em que esse suprimento será obrigatório, né? Então, por exemplo, o varejista quebrou. Quem é que vai fornecer? O SUI. Do prazo máximo desse suprimento, ou seja, não dá para ficar no SUI para sempre, né? Então, cair no SUI, o que eu faço? Tecnicamente vai ter algum prazo ali estabelecido da forma do cliente que for, né? Eventual utilização temporária da energia de reserva para essa forma de suprimento, da eventual dispensa de lastro para a contratação. Aí essa parte aqui é um pouco complicada, eu não acho que faça sentido dispensar lastro, né? Acho que a distribuidora, se ela ficar na figura de SUI, ela tem que ter um lastro para isso em alguma forma, né? Seja um contrato super flexível, alguma cota, mas ok. Aí quem não, aqui é a ANEEL falando, é o Ministério de Minas e Energia falando, então quem sou eu, né, para contradizer aqui, né? O 7 da forma de cálculo e alocação de custos. E aí agora vem a parte importante. Essa parte aqui
é a parte que o mercado já está trabalhando, tá? Então, assim, eu trabalho, né, prestando consultoria e treinamento para empresas do setor elétrico. Eu atendo comercializadoras de energia, atendo distribuidoras de energia, atendo também vários profissionais que são integradores de energia solar, né? Então, assim, tem uma galera ali que eu atendo. E o pessoal que já está engajado no ambiente livre, que já abriu uma comercializadora ou conseguiu habilitação varejista, seja no gerador, seja na comercializadora, já está elaborando isso aqui. Ó. Isso aqui é importantíssimo. Ó. Elaboração de um produto padrão do respectivo... Peraí, tem o pessoal chegando. Aqui. Elaboração de um produto padrão e do respectivo preço de referência, de modo a facilitar, ou seja, tentar facilitar, né, a comparação entre as ofertas e promover maior transparência e simplicidade para os consumidores atendidos em baixa tensão. Esse aqui, pessoal, a gente chama no mercado de contrato de prateleira. Então é o contrato que ele vem todo pronto. O cliente ele olha e entende, bom, eu assinando esse contrato, eu vou pagar X. E aí não se trata mais de economia. Por quê? Porque não tem mais um mercado cativo. Né? O SUI, ele naturalmente é mais caro. Naturalmente ele vai ser mais caro. Por quê? Porque é um supridor de última instância. Ele pegou só o problema, né? Só basicamente aquilo que o mercado não conseguiu ficar automaticamente. Então o preço ele é mais alto normalmente. Tá? Por exemplo, se vocês olharem a legislação de Portugal, diz que o SUI ele é mais caro de propósito, justamente para motivar que o cliente não queira ficar ali e ele procure uma alternativa então no ambiente livre. Então essa questão de falar de economia vai ficar relativa aos contratos. Eu vou ter que olhar a média real do mercado. Por exemplo, vamos supor que eu vou comprar um carro hoje. E aí eu falo, pô, consegui comprar vamos dizer, um Corolla novo, 2025. Aí eu falo assim, paguei então 100 mil reais. É muito barato para um Corolla 0 km. Por quê? Porque eu sei a média do mercado. Se eu falar, pô, paguei 500 mil. Não, então você pagou muito caro. Por que eu sei que é caro? Porque eu sei a média do mercado. Não existe uma tarifa de carro de referência, entende? Mas tem a tabela FIP. Mas a tabela FIP ela é feita da média do preço do mercado. Ou seja, ela reflete alguma ideia de média de preço. Né? Você não tem um órgão regulador dando o preço do carro, né? No setor elétrico hoje, então, a ideia é isso, é você olhar para o mercado e ter uma ideia de qual é o preço médio e aí você opta por quem oferta por um preço menor. E aí você tem o espectro da normalidade de preços, que é o que acontece com todos os produtos, né? Vou dar um exemplo análogo aqui, pegando um exemplo comum. Eu entro numa sala, tem 100 pessoas, e aí eu pergunto qual é a altura de cada um. Aí se eu traçar um gráfico, vai dar uma gaussiana. Vai ter o mais baixo de um lado, o mais alto do outro, mas vai ter uma média, vai ter uma mediana, vai ter uma média, vai ter uma moda, né? Porque muitas pessoas com a mesma altura. Então vai gerar uma gaussiana. Com os preços é a mesma coisa. Cada um vai dar o seu preço. E aí o mercado vai ter uma média. A concorrência, né, vai acabar fazendo com que o preço tenda a ficar mais baixo. Por quê? Porque de um lado, quem está comprando pressiona para o preço ficar menor e do outro lado, quem está vendendo quer vender mais caro. E aí todo mundo se encontra no meio. Né? Se todo mundo oferece um preço muito elevado, o que acaba acontecendo organicamente? Você tem dois movimentos. Um são investidores novos entrando no mercado, querendo colocar geradores, já que o preço está muito alto, né? E existe liberdade de produção, então naturalmente vêm novos investidores e colocam mais usinas, que é um movimento que aconteceu na GD, né? Nós tivemos de 2012 até hoje um aumento de unidades, porque muitos investidores viram como uma boa oportunidade, então temos um monte de geradores, né? Isso também tem a questão que o cliente pode produzir a própria energia, porque no Mercado Livre você é livre para comprar e para produzir a própria energia e para vender. Né? Então, basicamente, você tem um movimento orgânico do mercado. Então, o que a gente espera ver aí é uma média de preços. Pode ser que o preço fique mais baixo, pode ser que o preço fique mais alto, não sabemos ainda. Temos algumas experiências, né, em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, existe uma média de 15% de economia, comparando então
o preço cativo com o preço livre anos depois da abertura, né? Corrigindo pela inflação e tudo, né? E comparando também entre estados onde o mercado era cativo e ficou livre, alguns estados o preço ficou mais alto. Por quê? Porque a energia era subsidiada. Aí ela foi para o preço real, né? E outros estados ficou mais barata. Por quê? Porque eram os subsidiadores, né? Então você tinha ali um problema tarifário artificial, né? Quando o mercado é aberto, bom, aí cada um coloca seu preço e o mercado vai se equilibrando, né? Bom, aqui continuando então, essa elaboração do produto eu já comentei, né? Então, muitos já estão preparando isso, né? E aí já deixo a recomendação para que vocês já comecem a preparar isso também. E entra também agora a regulamentação do encargo de sobrecontratação ou exposição involuntária das concessionárias, né? Também das permissionárias, colocam aqui, né? Que basicamente isso na verdade já existe, né? Para quem acompanha o canal um pouco mais de tempo, eu já mostrei ali que as distribuidoras de energia, elas têm vários mecanismos, né? Tem, por exemplo, o mecanismo de compensação de sobras e déficits, tem o mecanismo do leilão de excedentes, tem o mecanismo do leilão de ajustes, e quando tudo dá errado, tem o mecanismo de liquidação no mercado de curto prazo com correção tarifária automática no próximo ciclo, ou seja, qualquer prejuízo é recuperado mais adiante, descontado, né, a receita irrecuperável, que depois é recuperável mais adiante no próximo ciclo também, né, que é a diferença inflacionária, daí tem tudo isso, né? Furtos, por exemplo, né, então o pessoal precisa contabilizar, né. Bom, e aqui, deixa eu ver se é o mesmo, aqui é do encargo, pronto, e aí vamos ao SUI, né, então diz ali, ó, artigo 15C, o serviço de suprimento de última instância, 2 pontos, e aí temos ali, ó, será autorizado e fiscalizado pela ANEEL. Bom, a ANEEL, na verdade, é a única agência reguladora, então ela que fiscaliza, né? Ela regula e fiscaliza. Essa estrutura, com a abertura de mercado, não sei se vai estar correta, tá? Porque no mercado pleno aberto, talvez seja interessante ter a figura de outras, né? Ou seja, a fiscalização ou a regulamentação ser separados ali. Aí, bom, não vou dar aqui meus pitacos, mas eu, na minha opinião, deveríamos ter um órgão independente e que não fosse do governo, porque não faz sentido o governo auditar o governo, né? Então, teríamos que ter alguma, vamos dizer assim, um consórcio, algum modelo de empresas privadas fiscalizando o mercado, até porque o interesse delas, né, é que elas encontrassem problemas para divulgar isso e justificar, então, que o modelo de fiscalização funcione. Mas aí já é uma história mais aí da outro assunto, né? Bom, aqui no item 2, será realizado por pessoa jurídica responsável, entre outros, pelo atendimento aos consumidores, no caso de encerramento da representação por agente varejista. O que acontece? Por exemplo, em Portugal, o SUI é a distribuidora. No Brasil, eu acho que o SUI vai acabar sendo a própria distribuidora, porque o cliente, né, é como se fosse um retorno ao cativo, só que a diferença é que ele entra no SUI, vai ser mais cara a energia, para justamente forçar que ele volte para o ambiente livre, né? Eu já vi o pessoal comentando que o SUI deveria ser mais barato e etc, só que isso não tem muita lógica, né? Porque aí você manteria todo mundo no SUI. E seria artificial, né? Porque como ele ficaria mais barato, né? Como essa mágica aconteceria? E aí não faz sentido, ou seja, queimaria dinheiro de subsídios, por exemplo, né? Bom, avançando aqui diz, ó, os custos e os efeitos financeiros decorrentes do déficit involuntário do supridor de última instância. Então, se o SUI, eu assumi ser o SUI, aí tive um déficit. Diz ali então que esse valor será rateado entre todos os consumidores do ambiente livre. Então, né, criaram a regra ali. Eu não concordo muito nessa forma de rateio, mas entendo que precisa nesse momento existir, né? Se há a melhor forma, aí já não sei dizer, né? E deixo o convite para que conheçam então o nosso curso, né, de formação executiva em mercado de energia e também preparatório, né, para o exame de certificação da CCEE. Lembrando, pessoal, que estamos aqui, né, no mês de novembro, então temos uma promoção, porque em 2026 vai ser o aniversário de 8 anos da Lerplan.
Então, se você se inscrever até o dia 30 de novembro, né, já temos uma turma formada, né, então o curso já está garantido, ele vai ocorrer, já temos o mínimo, só que são 100 alunos, ó, então estamos limitados aí. Então, deixo o convite para que você conheça o curso e se inscreva, caso você tenha interesse em fazer o exame de certificação da CCE, tá bom? Então agora vamos para o nosso conteúdo. Então aqui os efeitos financeiros e involuntários, né? E mais adiante aqui, então agora vamos para o modelo de mercado. Estou fazendo um desenho aqui. Como é que ficou o mercado depois dessa abertura? Casualmente eu consegui aproveitar o desenho que eu já tinha feito, porque eu consegui acertar, né? Ou seja, basicamente o modelo que eu já tinha desenhado há anos, né? Lá desde 2021 é um modelo que de fato ficou, né? Então nós temos aqui a CCE, que é uma associação privada sem fins lucrativos, e ela engloba então os geradores, as comercializadoras de energia, as distribuidoras de energia e os consumidores livres. E também os consumidores especiais em comunhão, mas aí eu não quis colocar aqui, tá? Bom, então nós temos ali, por exemplo, o gerador pode ter uma habilitação varejista. Inclusive, eu publiquei, acho que foi mais de um vídeo no YouTube, tem um recente agora, que fala sobre o gerador poder ter a habilitação varejista também, porque o pessoal acaba lembrando apenas do comercializador, tá? O comercializador, então, pode ser varejista e eles vão ter, então, perfis de representação. Então, os representados agora podem ser tanto do grupo A como também do grupo B. Então, basicamente, o que acaba acontecendo eu gostaria de ficar aqui no SUI. E aí vamos supor que o SUI é a distribuidora. Então, os clientes estão aqui, são o grupo B, né, porque eles são cativos ainda, agora só que representados. Eles têm a opção de fazer o quê? De sair. Ou seja, olha como essa mudança basicamente não muda nada, né? Trocar 6 por meia dúzia. Como é que era antes? A distribuidora representava o cativo. Como é que vai ser agora? O varejista representa agora, né, o consumidor em baixa tensão. Não mudou praticamente nada na forma, certo? E aí temos algumas questões, né? Por exemplo, a ANEEL, ela já vem falando, né, dos passos posteriores, né? Nós temos aqui, deixa eu ficar mais para baixo aqui. Olha só, isso aqui é de 2021 e a ANEEL já falava sobre a chegada das usinas virtuais e as microrredes. As microrredes já estão em lei. A microrrede ela aparece na lei 14.300, tá? Então, qualquer um que quiser dar uma olhadinha, mas depois da live, né? Ou quem está assistindo a gravação depois do fim do vídeo, né? Dá uma olhada na lei 14.300 e pesquisa por microrredes e vocês vão perceber que a descrição é exatamente a ilustração que eu vou mostrar na sequência, tá? Bom, o que acaba acontecendo, né? Aqui, a ideia básica do sistema de microrrede mais a digitalização do sistema, ou seja, usinas virtuais mais microrredes, é para permitir, de fato, isso aqui, né? Ou seja, eu tenho a minha casa e eu tenho minha geração fotovoltaica. E aí, bom, eu não quero usar a minha geração agora. Posso vender para o meu vizinho? Através de uma microrrede e combinada com uma VPP, eu posso fazer sem que seja necessária a intervenção da distribuidora e sem produzir a inversão do fluxo de potência e não vai criar uma consequência como, por exemplo, o curtailment. Tá? Já vou explicar na sequência aqui o porquê. Tá? Esses modelos aqui, olha só, era 2021 e eles já citavam Austrália, Alemanha, Colômbia, Holanda, né? E todo o processo de registro já era na época em blockchain e hoje continua então, né? Então, assim, o Brasil ele está muito para trás no sentido de forma, né, que o setor elétrico faz a contabilização da energia e nós automaticamente agora precisamos correr atrás do prejuízo, né? Então, todo mundo que está assistindo a live, muitos aqui têm empresas, muitos aqui estão esperando a próxima oportunidade de empreendimento e eu já dou a letra para vocês. Já vão se aprimorando sobre armazenamento distribuído, sobre implementação de microrredes e sobre implementação de VPPs. Já vão estudando porque vai acabar chegando no Brasil em algum momento.
E também no Brasil já está chegando, né? O Ministério de Minas e Energia já está, inclusive publicou há pouco tempo uma notícia no próprio site, né, do Ministério de Minas e Energia sobre a implementação de SMRs no Brasil, que são os reatores nucleares modulares pequenos, né, que é uma tecnologia nova que está chegando e ela realmente, aquilo ali é um show de eficiência, então é meio que uma pressão muito grande global de mercado, né. Nos Estados Unidos eles estão colocando assim, coloca um data center, já coloca um SMR ao lado, e aí sobra energia. Então o data center que antes era um problema, ele acaba no fim virando uma solução. Onde tem um data center, tem um pouco de energia ali excedente em função do SMR, por exemplo, né? Claro que aos poucos, eu falando assim até parece que está tudo implementado, né? As obras estão acontecendo, mas, por exemplo, Microsoft já implementou, Google está implementando, a Facebook está implementando, a Amazon já implementou nas redes do AWS. Então, assim, a coisa está andando, né? Bom, e a microrede é isso aqui. Então eu já expliquei em outros vídeos, vou acabar explicando de novo agora aqui para deixar bem certinho para vocês. Então vamos primeiro, o que é uma microrede? A microrede é a forma nova de chamar a rede de baixa tensão. Ou seja, aqui no lugar do transformador e o poste, eu tenho agora o transformador, o poste e mais, por exemplo, um inversor de frequência, que é a tecnologia para fazer o controle do fluxo, né? Então eu tenho a rede de média tensão aqui e a rede de baixa tensão aqui. Quando é que acontece a inversão do fluxo de potência? Quando eu tenho, basicamente, a energia entrando capilarizada no grupo B, ela não entra ordenada, então tem alguém injetando, tem alguém consumindo, tem alguém injetando um pouquinho, tem alguém injetando bastante, e aí você tem todo esse fluxo tentando entrar, né, ao contrário, digamos assim, na média tensão, mas naquele momento ela não conseguiria comportar. Então, resumidamente, é isso. Como é que a gente resolve o problema? Com uma microrede. A microrede, então, eu preciso desse sistema, ou seja, a combinação transformador mais inversor para fazer o controle, e eu preciso de um sistema de armazenamento. Veja, ele é descentralizado, ele não fica dentro de uma casa, ele não fica dentro, por exemplo, de um shopping center, né? Ele fica em algum local conectado na rede de baixa tensão. Então imaginem, por exemplo, um terreno com vários containers ali. Hoje usam, né, baterias de sódio e enxofre, baterias de fluxo, baterias de íons de lítio, né? Então tem vários tipos de bateria. Mas os modelos maiores, eles não usam baterias, tá? Eu já mostrei aqui no canal também. Estamos falando de armazenamento através de UHRs, então são usinas hidrelétricas reversíveis, são armazenamento por ar comprimido, armazenamento térmico, que aí você tem, eu acho que eles chamam de LIES, LIES é armazenamento por ar liquefeito, então tem por armazenamento térmico com e sem mudança de fase, e tem pelo LIES que seria armazenamento por ar liquefeito, tem armazenamento mecânico e assim vai, são várias tecnologias de armazenamento, tá? E aí você coloca aquilo que faz mais sentido, né? É o que faz sentido aqui. Qual que é a dinâmica do dia a dia? A dinâmica do dia a dia, deixa eu sair um pouco daqui. A dinâmica do dia a dia basicamente é a seguinte. Eu tenho o consumidor aqui A, B e C. E aí o consumidor, por exemplo, o B, ele tem muita energia. E aí ele não está usando, não tem ninguém na casa dele, mas ele está produzindo. O que ele vai fazer? Vai injetar na rede. Quando chega aqui, o sistema avalia e diz, opa, não posso injetar. Vai dar inversão de fluxo. Então o que eu faço? Vou barrar. Então não deixo injetar na rede. Mas para onde vai a energia? Vai para o sistema de armazenamento e fica lá o saldo, né? Ou seja, o B tem então um saldo X de energia, né? Vou colocar aqui, energia. Bom, se eu tenho saldo de energia, está sobrando, eu não vou usar, o que eu vou fazer agora? Eu vou vender para o meu vizinho, então eu preciso de uma VPP. Então a VPP basicamente é um aplicativo, uma aplicação, um software, e diz lá, olha, o B ele está à venda. Aí vamos supor que o A tem interesse de comprar. Então o A fecha a compra, ele fala, eu tenho interesse de comprar e eu vou usar isso outro dia. Não vou usar agora, mas eu quero comprar porque o preço está baratinho e eu vou usar outro dia. Feito o registro, a coisa toda acontece dentro da baixa tensão. Ou seja, você não tem
uma injeção na rede, não vai para média tensão. O que você tem ali seria o sistema circulando dentro da baixa tensão. Essa é a ideia, né, de uma microrrede. Para implementar isso aqui tem várias maneiras, né? Então, no Brasil já é previsto na Lei 14.300 como definição, e a definição, se vocês lerem lá, palavra por palavra, olhando para esse desenho, é exatamente essa definição aqui, onde você tem geração distribuída, ou seja, esse pessoal aqui conectado também no sistema de armazenamento, você tem aqui edificações, casas, ou seja, comércio, indústria, todo mundo naquele circuito compartilha do mesmo sistema de armazenamento e você tem um controle de fluxo. Então esse é o, digamos assim, vamos dizer, o futuro, né, a tendência no Brasil. Se vai acontecer, não sei, mas é a tendência global, é o que vem acontecendo aos poucos, mas vem acontecendo. Bom, aí só que temos um baita problema agora, tá? Olha só, em 2022, né, quase 2023, a ANEEL fez uma consulta técnica sobre como implementar o armazenamento distribuído. Lembra, estamos na geração descentralizada, vamos para o armazenamento descentralizado. Como é que vamos implementar? E aí ela fez várias perguntas e vários players responderam, né? Algumas perguntas, essa aqui, por exemplo, a pergunta número 40, perguntava assim, ó, com relação ao questionamento 6.1, quais as principais barreiras para que os sistemas de armazenamento sejam instalados junto à instalação dos consumidores e participem do programa de resposta da demanda? E se vocês olharem algumas das respostas, essa aqui aparece mais de uma vez. Ó. Aqui eu peguei só uma vez que ela aparece, tá? E diz ali, ó, necessidade de revisão, né, para não dizer que exclusão, mas necessidade de revisão do sistema de compensação, que aí lá fora, né, é chamado de net metering, para mini e micro geração distribuída, pois a rede estaria servindo como um armazenamento ilimitado e sem ônus. Então, na GD, é visto assim, a rede é uma bateria, você injeta lá e é guardado por 5 anos. E aí não faz sentido, como é que a gente vai implementar o armazenamento distribuído com isso, né? Ou seja, isso aqui é a opinião dos players do mercado, não é a minha opinião, é a resposta que colocaram os comercializadores, as próprias distribuidoras, os geradores, né? Ou seja, todos aqueles que fazem parte do ambiente livre, né? Que são os associados da CCEE e são os agentes do mercado como um todo, né? Que basicamente, na verdade, são os que têm que segurar a bucha, né? Porque quem de fato está guardando essa energia, quem está, né? Basicamente, o ONS está dando um jeito ali, restringindo hidráulica, restringindo a térmica. Só que assim, o pessoal que investiu na térmica, investiu com uma forma, né? Ou seja, eles têm uma disponibilidade de 120 horas por ano, a possibilidade de aumento de injeção em PLD mais alto, né? Ou seja, eles têm a capacidade de operar sobre o gerador deles, então eles têm os contratos deles livres e os contratos com o ONS, né? Então eles não querem ser onerados, né? Pô, mas eu quero despachar minha energia e você fica me restringindo, mas o empreendimento é privado, é meu. A regra não era assim quando eu construí o gerador, quando eu investi dinheiro nisso, né? O hidráulico é a mesma coisa. Então fica aquela questão. Bom, por que está injetando energia na rede? Eu estou injetando para guardar. Então que pague o armazenamento. Essa é a lógica por trás dessa resposta aqui, né? Ou seja, se vai usar a rede, que pague então pelo motivo. Eu vou vender energia. Bom, se vai vender, ok, né? Então tem um destino para alguém, né? Bom, e aqui finalizamos, né, com a leitura, e aí eu vou voltar agora para a nossa telinha para a gente poder bater um papo mais aberto. Pronto, agora sim. Então, pessoal, estamos agora aqui online, né? Agora já voltei para a nossa telinha, né? Pronto. Bom, a palavra é com vocês, a ideia é fazer networking, né? E aí, vocês estão preparados para a abertura de mercado? Vocês têm dúvidas? Alguém quer fazer algum comentário sobre a abertura? Podem ficar à vontade, né? Se quiserem colocar perguntas no chat, eu posso ler aqui, tá?
Agora sim, chegaram as perguntas aqui. Então, a pergunta aqui do Luciano, né? Nesse novo cenário, né, entre aspas, o colega coloca ali, como fica o autoprodutor com carga própria? Ah, isso é importante. Vamos lá, o autoprodutor, vamos lá, não existe um agente autoprodutor, tá? Não existe essa figura. O que existe é a autoprodução como modelo contábil. Então, por exemplo, eu posso ser um consumidor e fazer autoprodução. Eu posso fazer junto à carga ou separado da carga, conforme as regrinhas lá da CCE. O autoprodutor junto à carga não contabiliza a energia, porque é atrás do medidor. Então ele é a mesma coisa que um consumidor, só que ele consome menos do que o esperado. É só um consumidor que consome menos porque ele gera uma parte da energia. Assim, Josemar, mas eu não posso injetar na rede e vender excedentes? Pode, só que tem um problema aí, né? Vamos lá. O que significa injetar excedentes, né? Geralmente, o gerador ele tem uma potência para 20% da necessidade da carga, 30% no máximo, né? É o máximo da simultaneidade. Então, o excedente não é que produziu muito, é que consumiu pouco, né? Você consumiu menos do que estava sendo produzido. E não é viável financeiramente fazer essas pequenas injeções aleatórias, porque você vai liquidar no PLD. E não tem como você vender de forma habitual, fazendo contratos. Por quê? Porque você não tem como garantir lastro, você não tem controle sobre a produção. Então, fica resumido, assim, financeiramente falando, numa autoprodução junto à carga sem injeção na rede. Esse é um cenário que acaba acontecendo. Que é um cenário bom, por quê? Se você tem uma carga e você está num mercado em que a energia é barata, se você, por exemplo, produz 20% da necessidade, você tem duas economias. 20% que não trafegou pela rede, então a TUSD fica mais barata, e também 20% menos no volume de energia. Então você economizou aquilo ali. E quando você vai comprar os outros 80%, você ainda compra barato, porque existem grandes produtores, né? Então, no ambiente livre, faz mais sentido isso. Agora, na questão de SPE de geração, tá? Existe uma tarifa que é a tarifa do autoprodutor. O pessoal chegando aqui. Não sei o que foi esse bip agora. Existe uma tarifa, né, que é a tarifa do autoprodutor. Por exemplo, a THF verde APE ou THS azul APE. E essa tarifa, no horário fora ponta, ela chega a ser, né, 5 vezes, até 5 vezes e meia, em alguns casos, mais barata, né, do que a tarifa normal de consumidor. Então o que o pessoal fazia? Ao invés de comprar a energia do gerador, eu faço um contrato de repasse de autoprodução e participação na SPE para poder conseguir ganhar uma equiparação, que é garantida pela Lei 11.488, e aí nessa equiparação, então, eu consigo o modelo tarifário mais barato. Então, a jogada era, eu vou comprar uma cota, eu vou participar, o volume de energia eu vou pagar igual, só que eu tenho uma economia com a tarifa. Então, eles aumentaram agora o critério, ou seja, antes, para participar de uma SPE, uma geração na forma de SPE, a carga por equiparação precisava ali ter uma potência acima de 3 megawatts. Agora não, agora atualizados são 30 megawatts. Então só grandes empreendimentos podem usar desse artifício, tá? Deixa eu voltar na pergunta aqui do colega. Aqui o Eduardo, então, ele pergunta: temos uma usina off-grid com 75 kW de potência. Poderia ser conectada no ML? Assim, é muito pequena. Pode ser, pode. O mercado livre é livre. Assim, o risco é seu, se é viável ou não é você que decide, então ninguém vai dizer para você qual o tamanho da sua usina, tá? Mas não vai ter viabilidade financeira, porque o montante é muito pequeno. Você venderia energia para quem, né? Ou seja, na hora de colocar numa planilha, não funciona como uma PIE, né? Mas se quiser pôr, pode, dependendo, é livre para a criatividade que quiser, né? O que acontece neste novo cenário? Basicamente, você tem a sua usina na forma de uma PIE, que é um produtor independente de energia. Você agora é um empreendimento, tem que emitir nota fiscal pela venda, pela comercialização de energia.
O KNAI vai ser geração e comercialização de energia no atacado, e aí você vai vender energia normalmente. Você vai ter um contrato bilateral, vai vender energia para os players, né? Mas o montante é muito pequenininho, né? Você não conseguiria atender muitos clientes, né? Então, talvez pegando a abertura do mercado, fechando um contrato com 5, 6 clientes da baixa tensão, ou talvez um pouco mais, talvez faça sentido, mas aí você precisaria de uma habilitação varejista. E a usina tão pequena assim, não faria sentido ter uma habilitação varejista. A usina maior, sim. Por exemplo, 1 megawatt, 2, 3 ou maior, aí já realmente faz sentido, né? A pergunta aqui do Eduardo. Neste caso, seria uma usina de geração para vender toda a energia. Porque o que acontece? A gente fala usina, mas é uma empresa. Você tem um CNPJ atrás daquela geração, você tem um KNAI de geração e comercialização. Então, a energia é um commodity, você vende o produto energia. Então, você vende normal. Você vende, assina um contrato, registra o contrato na Câmara de Comercialização, é feita a medição para ver o que você está injetando, se está atendendo, né? Ou seja, se tem lastro, né? Se tem garantia, se está atendendo aos critérios de garantia física, né? Aqui ele pergunta então R$250 por megawatt-hora. Não, o preço você que dá. Se você quiser cobrar $1 milhão por megawatt-hora, pode cobrar, porque o mercado é livre. A pergunta é, quem é que vai pagar você, né? Então, assim, se quiser vender a 320, se quiser vender a 250, a 180, é com você. O que é o natural de se pensar? Agora nós temos que olhar o mercado com maturidade, né? O natural seríamos pensar em um aumento da eficiência da tecnologia e um ganho de escala. Então, organicamente, as usinas elas vão tender a ser um pouco maiores. Veja, a GD, em função do subsídio, que artificializou, né, a remuneração, imagina, você injetava 1 megawatt-hora e a distribuidora tinha que creditar você em 500, 600 reais por megawatt-hora. Mas e aí? Que loucura é essa? Você não tem relacionamento bilateral nenhum, a distribuidora não pode negociar, nem você pode, não é mercado real, né? E aí isso acaba de forma artificial viabilizando unidades geradoras menores. Agora, quando você tem um mercado que é aberto, que cada um que se vire, aí você percebe, poxa, mas a usina tem que ser um pouco maior, né? Aí entra o cálculo da engenharia econômica. Aí a gente tem que calcular fluxo de caixa, tem que calcular TMA, a gente tem que, de fato, fazer os cálculos com o preço do mercado. Quanto que o mercado está pagando? Aí você olha para o mercado e vê se faz sentido, né? Se o mercado pagar pouco, beleza. O preço, ele é um sinal econômico, ele é um termômetro. É como se dissesse, cara, essa água está muito gelada, não entra aí. Então o investidor não entra, né? Agora, coloca o termômetro, a água está bem quentinha, pô, agora a água está legal para tomar um banho, vou entrar ali. Aí o investidor entra, né? Ou seja, você traz investidores sinalizando pelo preço. Ou então você debria o mercado, né? O mercado estava indo para um lado, de repente o pessoal começa a investir em geração própria, né? Aqui agora a pergunta do Emerson, né? A microrede seria uma iniciativa privada? Eu vou comentar isso, isso é bom mesmo. Essa pergunta, na verdade, foi boa porque eu acabei esquecendo de comentar, tá? Então, a microrede seria uma iniciativa privada? Seria remunerada como um serviço dependente de uma VPP para comercializar energia? Aí é uma outra pergunta, né? Será necessária a aprovação da distribuidora para implantar uma microrede? Bom, aí que tá. Existem duas formas que são a tendência. Aí, assim, como vai ser no Brasil, não temos nada escrito ainda, tá? A microrede está na lei, mas não tem uma regulamentação da ANEEL dizendo como que eu posso implementar uma microrede. Bom, no Brasil já temos algumas microredes, tá? Só que elas são microredes internas, são para condomínios. Então, basicamente, os condôminos ali podem usar a energia, ou seja, você tem um armazenamento no condomínio e você consegue negociar a energia. Então, isso já existe. Inclusive, qualquer um pode agora implementar isso, né? Porque a tecnologia de armazenamento é bem eficiente. Um armazenamento central, ele divide os custos, né? E você tem um fator de demanda de uso. Então, o armazenamento para um condomínio, ele tem um tamanho menor do que se você fosse instalar uma bateria por apartamento, ou uma bateria por casa, vamos dizer assim,
Ou seja, existe um ganho na escala, né? Você tem um fator de demanda ou fator de uso, né? Como a gente pode colocar. Bom, mas tem duas formas então de implementar microredes, tá? Uma forma que pode acontecer no Brasil, a outra também. Uma forma é quando você paga a distribuidora, você paga a TUSD, dentro da TUSD já vai ter o encargo, onde você vai ter o encargo por administração de microrede. Então é um ponto telecomandado, a distribuidora enxerga aquele ponto como se fosse uma micro subestação, que é, né, uma subestação na verdade, e ela basicamente ela vai parametrizar o inversor para permitir ou não o fluxo em certas ocasiões. Então, um controle eletrônico. E aí, dentro da microrede, você tem os participantes da microrede. Então, por exemplo, eu quero comprar energia solar aqui do Emerson, né, que fez a pergunta aqui. Eu vou lá, compro do Emerson, ok. O Emerson pode dimensionar para abastecer toda a minha casa, etc. Ele basicamente vai limitar o projeto dele em função das limitações que forem dadas pela distribuidora. Então, ele pode, numa microrede, fazer um abastecimento de 100%, né, da casa, se permitir. Se não, ele fica limitado, por exemplo, à máxima simultaneidade ou a 50% ou a 60%. Por quê? Porque a distribuidora precisa instalar no local uma estação de armazenamento. Tá? Outra forma agora, é uma forma mais simples. Funciona assim. Cria-se a figura que é o agente de armazenamento de energia. Então tem o agente gerador, tem a distribuidora, que é o agente distribuidor, tem o agente comercializador, e aí nasce a figura do agente armazenador. Esse agente armazenador ele faz o quê? Ele basicamente controla as microredes. Então ali você teria um pagamento caso você use o armazenamento, né? Então, instalei o sistema fotovoltaico, vou injetar na rede. Quando você injeta na rede, ao invés de pagar o encargo da CDE, que hoje a gente paga 5 vezes, né, o encargo da CDE, você pagaria então essa taxa ou esse componente, esse encargo, para remunerar o agente de armazenamento. Seria mais ou menos essa a ideia. Tá? E as VPPs é depois. A VPP, na verdade, é quando o mercado está totalmente aberto e aí você tem a agregação de usinas virtuais. Então eu pego várias usinas no Brasil e represento virtualmente como se fosse uma só. E ali eu posso vender a energia, e essa energia, como ela é descentralizada, e aí pensando que a rede já passou por todos os estágios, né? Já temos microredes plenas, já temos armazenamento pleno, ou seja, isso é muito no futuro, no Brasil, né? Então ali você tem uma forma digital, né? Você convida, olha, você quer fazer parte da minha usina? Quero. E você quer? Então, bom, coloquei todo mundo numa representação virtual. Perfeito. Aí, de repente, alguém quer comprar essa energia. A pessoa entra no aplicativo daquela VPP, compra uma quantidade de energia e aquilo é contabilizado no sistema. Ou seja, você tem vários geradores produzindo de forma descentralizada, alguns armazenadores guardando para poder garantir a controlabilidade da rede e a distribuidora fazendo a entrega. Então é um modelo bem complexo. Não sei se, né, em 10 anos chega no Brasil, né? Mas essa é a ideia. Não temos ainda de forma oficial, tá? A ANEEL pode inclusive inventar algo bem diferente do que eu comentei, tá? Então é isso. Por enquanto são essas perguntas, né? Mas, pessoal, podem ficar à vontade, né? A ideia é justamente tentar responder algumas perguntas, né? Hoje é a live dos grupos, né? Então, assim, tem muita gente, tem o grupo do Telegram, tem quase 1000 participantes, né? O grupo do WhatsApp passou de 900 participantes, né? Inclusive, quem está assistindo a live agora pelo YouTube, o link para entrar nos grupos está aqui na descrição do vídeo, tá? No Telegram cabe milhões de participantes ali, então não tem problema. No WhatsApp, talvez nós estejamos no limite, né? Acho que é 1024, se eu não me engano, tá? Beleza, o Emerson respondeu aqui. Isso aí, show de bola. Enquanto não chegam perguntas aqui, pessoal, então eu vou fazer a brincadeira do SMR, tá? Existe uma pressão global agora pela energia nuclear, tá? A energia nuclear, antes de tudo, só para deixar bem claro, né? Ela é vista pelas agências reguladoras, pelos governos, ela é vista oficialmente
como energia limpa e renovável, tá? Ela é vista assim. Então, existe uma tendência muito poderosa dos SMRs chegarem no Brasil, tá? E aí fiquem preparados, porque só vai fazer sentido se chegar na forma de mercado privado. Se chegar numa outra forma, talvez ali eles tenham que remodelar com o tempo, tá? Beleza, aqui chegando mais o pessoal. Vou tomar um gole d'água aqui, né? Não? Mais nenhuma pergunta? Bom, então eu vou retomar um outro ponto importante também, tá? O que acaba acontecendo, né? Quando abriu a GD, vamos dizer assim, lá em 2012, né? Eu vou fazer um paralelo só para vocês entenderem o raciocínio, tá? Quando saiu lá a resolução a 482 e aí abre o mercado não, ela cria a GD, né? A figura como conhecemos da GD em 2012, vocês perceberam como funcionou na última década, né? De 2012 até 2022 foram muitas mudanças, muitas discussões até a chegada, inclusive, da Lei 14.300, né? Mesmo com a lei, vieram muitas mudanças e, bom, mais mudanças com certeza terão. Vocês viram ali aquele critério que eles reclamam, né? Que a rede funciona como uma bateria infinita, né? Então, assim, quando chegou a GD, o que o pessoal falava, né? Ah, é um mercado muito bom, etc, etc. Várias empresas entraram ali. Quando chegamos no meio do caminho, o pessoal começou a reclamar. Ah, é um mercado muito saturado, qualquer Zé da esquina tem uma GD. Tinha um pessoal que brincava, né? Dizia que a GD era o novo Uber, né? Que tinha todo mundo estava na GD, né? E aí alguns falavam, não, mas o mercado vai filtrar, né? Ou seja, o mercado naturalmente filtra isso. E é verdade, tá? Agora, com a abertura do mercado de energia, vai ser um pouco diferente, porque como você entra com critérios de liberdade dos dois lados, aí nós temos alguns diferenciais, tá? Por exemplo, quero abrir uma comercializadora, tem que ter outorga da ANEEL. Ah, mas eu quero operar como varejista, tem que solicitar uma habilitação varejista para a ANEEL, ou seja, você ganha a outorga, ganha não, né? Você solicita a outorga, conquista ela, e aí depois uma habilitação varejista. Então não é o mercado que vai ter um monte de comercializador da esquina, né? Ou seja, o tio Zé da esquina agora vai ter o comercializador da esquina. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque você exige capital social mínimo, um monte de coisinhas, e a ANEEL fiscaliza, ela fica em cima mesmo, né? Bom, o outro lado são os geradores, né? Muitos mini geradores provavelmente vão querer entrar no ambiente. Bom, talvez não é que querem, né? Mas vão acabar entrando meio que de forma compulsória e alguns até vão querer entrar antes de forma planejada, né? Então, assim, você pode organizar hoje para ter sua habilitação varejista, tá? Tá, mas e os outros players, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa de consultoria, eu atendo o pessoal da GD. Posso atuar no livre? Pode atuar também. Inclusive, tem mais mercados para você atuar, né? Tem uma empresa, por exemplo, de contabilidade. Posso atuar no livre? Pode, porque o Mercado Livre ele é um mercado contábil. Recomendo que quem tem formação em contabilidade já comece, né, a estudar para entender a questão de como funciona tributação, né, a questão dos contratos de energia, penalidades, encargos, né, já vai se acostumando com isso, né? Eu sou advogado, posso operar no Mercado Livre? Deve, porque é um mercado bilateral, é um mercado onde você tem arbitragem, então você não tem o judiciário em cima do mercado. Vamos dizer assim, a judicialização ela é evitada ao máximo. No manual de conduta, na CCEE, sugere-se, né, que não se judicialize, que você opte por uma arbitragem privada. A arbitragem privada, não sei se vocês conhecem, mas é uma espécie de juiz privado, né? Ou seja, você tem ali um tribunal privado, vamos dizer assim, para resumir um pouco, não vou explicar, mas você tem uma arbitragem, e isso tem regras, isso é legal, né? Está dentro da lei do Brasil. É muito mais rápido e acaba sendo mais eficiente, mas exige, claro, advogados, exigem todos os profissionais. Então, assim, sou engenheiro, posso aproveitar o mercado? Pode aproveitar o mercado. Tá, mas e aí? O que eu faço para entrar e ficar bem
vamos dizer assim, destacado, para que olhem para a minha empresa e percebam o mais rápido possível que a minha empresa é uma empresa séria, é uma empresa então que tem, né, um perfil, digamos assim, respeitável, né? E aí existe hoje a certificação da CCE. Então eu recomendo que todos que querem migrar para esse mercado, aproveitar os dois mercados, analisem, né, verifiquem ali a possibilidade de fazer o exame de certificação da CCE. Por quê? Porque ela criou aquele exame de certificação com o objetivo justamente de colocar as empresas numa vitrine e meio que garantir a qualidade das empresas, né? Então, assim, aquela certificação provavelmente com a abertura do mercado vai passar a ter um valor, né, mais um valor maior, né? Ela vai acabar agregando mais para vocês. Então, já dou essa dica aí, tá? Acho que entrou mais uma pergunta aqui, né? Ah, sim. Aqui diz, é o Robson, né? Olá, um gerador na GD com direito adquirido GD1, uma vez migrando para o Mercado Livre, conseguiria voltar para GD mantendo o direito adquirido? Tá, mas esse é um ponto... Aí tem um ponto Brasil ali, né? Tem o fator Brasil, tem o expoente Brasil, né? Vamos lá. Se você tem GD1 através de um direito adquirido, provavelmente existem critérios através desse direito, né? Ou seja, você tem deveres a cumprir para garantir o direito, provavelmente. E aí, pelo que eu me lembro, né, na legislação, na Lei 14.300, na Resolução 1059, quando você opta por migrar para o mercado livre de energia, ou seja, você vai se associar à Câmara de Comercialização na figura de um PIE, que é um produtor independente de energia, o fato de querer voltar para o mercado cativo já requer um aviso prévio de 5 anos. Por quê? Porque você vai deixar de ser associado. Então, você tem, isso é previsto na lei, né? Você tem, está na resolução número 1000, podem procurar lá, aviso prévio de 5 anos, né? Dá um Ctrl F, coloca 5 anos e vai achar bem rapidinho lá. Então, o que a lei prevê? A lei prevê isso, né? Se você optou por ir para o livre, você abriu mão do direito adquirido, porque você não vai poder cumprir os deveres que estavam lá, tá? Mas é Brasil. Provavelmente, né, tem alguma forma aí, e aí você tem que consultar os advogados, né, porque eu não sou advogado e muito menos, né, um advogado especializado na regulação do cativo, né? O meu, vamos dizer assim, o meu métier é o ambiente livre, né? Eu sou certificado pela CCEE, tenho um mestrado em engenharia de energia, né? Então, assim, o meu mercado é o ambiente livre e o foco mais são negócios, né? Mas então, resumindo, é isso, né? Você pode sair da GD e ir para o ambiente livre, pode levar a sua usina. Agora, esse voltar provavelmente vai requerer ali o aviso prévio, e aí são 5 anos, porque você está deixando a associação, então essa é a regra da associação, você aceita isso ao se associar, né? E quando você volta, provavelmente você não vai ter cumprido os deveres, não tem como retornar aquele direito adquirido. Então, a princípio seria isso. Se tiver alguma forma de fazer, bom, aí tem que procurar uma assessoria jurídica, até para poder já orientar desde o início, né? Olha, você vai, mas vai desse jeito. Quando você voltar, você volta dessa forma e aí tudo se resolve, né? Perfeito. Algumas questões interessantes também, pessoal. Assim, Josemar, eu tenho clientes que querem voltar para o cativo. Aí eu pergunto o motivo, né? Tá, mas por que o cliente quer voltar ao cativo? Porque ele quer investir em geração própria. Mas ele pode ter geração própria no ambiente livre. O ambiente livre é pleno, você é livre para produzir sua energia também, se quiser. Mano, mas é que daí não vale a pena. Tá, mas aí vem aquela pergunta, peraí, como que não vale a pena? É a mesma tecnologia, a rede é a mesma, o consumidor é o mesmo, o que mudou? Qual que é o diferencial? Não, mas é que o sistema de compensação remunera melhor. Mas então esse é o problema, né? Ou seja, é artificial, né? Ou seja, como que o sistema cativo, fechado, remunera melhor. Então, pensem bem antes de tentar trazer algum cliente para o mercado cativo, porque provavelmente o subsídio não vai durar para sempre. Em algum momento muda-se a regra, já mudou tantas vezes, né? Daqui a pouco muda a regra de novo, e aí você tem o cliente, pessoal. Uma coisa muito importante de lembrar é o seguinte:
O cliente, quando ele fica insatisfeito, mas ele sai processando todo mundo que ele está enxergando. Quem está perto dele, ele vai processando, né? Então, se você recomendar, auxiliar, assessorar ele, e depois ele perceber que foi um péssimo negócio, é difícil, ele não vai entender. Ah, não, mas a culpa é do governo. Não, ele vai processar todo mundo. Então, é um risco. Então, meçam esse risco para ver se vale a pena, né? Aqui a Heloísa pergunta se tem alguma alteração para autoprodutor. Tem uma alteração. Inclusive eu vou mostrar a alteração. Ah, mas eu acho que o site caiu. Não, da EPE caiu. Deixa eu ver se eu consigo aqui conectar. Eu vou tentar abrir o site aqui, só um minutinho, pessoal. Pronto, agora sim. Então olha só. Aqui no site da CCE, como é que é a regra atual, né? Porque a gente pode ler ela agora, né? Então diz assim, ó, mercado, procedimentos de comercialização. Aí vamos aqui no módulo 3, contratação de energia, submódulo 3.1, acesse o PDC. Então tá aqui, ó, contratos livres, né? São os procedimentos, tem outro que são as regras, tá? Aqui, a alocação de geração própria. Pronto, aqui tem um capítulo específico de alocação de geração própria, tá? Nesse capítulo aqui, se vocês derem uma olhadinha, no item 3.37, aí diz assim, ó, a energia produzida por SPE, né, então por SPE, pode ser alocada aos seus acionistas, acionistas que possuam unidades consumidoras próprias. Até vou mudar a cor da caneta aqui para mostrar o outro. E aqui diz, ó, ou equiparadas. E aí tem a lei da equiparação, 11.488, né? Então o que acaba acontecendo ali? Na lei da equiparação, ela exige, né, que exista um limite, que é um mínimo de potência para poder participar. E aí nós temos aqui, ó, participação direta na SPE ou participação no acionista. E aí nós temos a forma que é o contrato de repasse de autoprodutor. Então o que eu faço aqui? Eu crio uma SPE, gera uma situação em que eu posso ter uma equiparação, e aí, uma vez equiparado, cumprindo os critérios da lei, né, eu tenho então a possibilidade de aplicar a tarifa de autoprodução. Então eu tenho o gerador separado da carga, eu tenho do outro lado a minha carga equiparada, então agora ela é um APE equiparado, e aí eu vou pagar uma tarifa de APE, que é a THS verde ou azul, APE, e essa tarifa é mais barata. E aí mudaram agora a regra, ou seja, lá na lei 11.488 estabelece que deve existir uma demanda mínima, e lá na regra número 21 da CCEE, a regra atual é de 3 megawatts. Então vou abrir a regrinha para vocês verem aqui também. Então vamos aqui, ó, mercado, regras de comercialização. E aí vamos aqui na regra número 21. Aqui, ó, alocação de geração própria. E aí vamos aqui, tem um desenho logo no início. E aqui tem a potência de 3 megawatts, né? Então 3 megawatts para geração SPE. Para não SPE não tem limite, né? Porque não é uma SPE, então eu sou o proprietário da carga, sou o proprietário do gerador. Eu não tenho uma tarifa, né? Basicamente a geração junto à carga, né? Não seria um modelo separado da carga. E aqui então nós temos a forma usina modelada separadamente da carga sob a figura de agentes distintos, né? E aí aqui embaixo nós temos a forma, né? Então aqui tem de um lado um PIE, e aí você tem a forma de uma SPE, faz um contrato de repasse de autoprodução, e do outro lado você tem o APE equiparado. E aí essa equiparação acaba hoje, né, alteraram, aqueles 3 megawatts vão para 30 megawatts. Então essa é a alteração. Deixa eu voltar para a nossa telinha ali. Aqui, pessoal, aproveitando, né, já que eu estou com o navegador aberto aqui, eu criei o curso, né, essa é a quarta edição já do curso de preparação, né, para a certificação da CCEE.
Esse ano eu fiz diferente, ele é muito mais intenso, né? Então para quem quiser aproveitar, a gente está fazendo aqui um promocional até o dia 30 de novembro, tá? Por quê? Porque eu preciso montar a turma, né? Então assim, já passamos de 30, a turma já está confirmada agora. Então hoje é dia 11, né? Então já temos 30 alunos. A limitação são 100 alunos, tá? Por quê? Porque, primeiro, numa live, que é o modelo que a gente vai usar, não dá para colocar um monte de pessoas, né? E ao mesmo tempo, se eu colocar mais de 100, aí não tem a qualidade que eu quero, tá? E esse ano eu vou fazer muito mais intenso, tá? Eu quero realmente ter muitos alunos com a certificação. Então vão ser 2 horas de aula, mais 1 hora de simulado em todas as lives, tá? Então quem quiser aproveitar, é só entrar aqui no site da Lerplan, né, e clicar aqui em comprar o curso, e aí eu já depois na sequência adiciono aí vocês na turma, tá? Já tem 31, acho, 32, não lembro bem, porque alguns se inscreveram hoje, tá? Pronto, voltei aqui para nossa telinha. E são 21h25, né? Então, alguém quer fazer a pergunta final? Aqui o Robson agradeceu ali a resposta. Perfeito. Aqui eu respondi a Heloísa, né? Mais alguma dúvida, Heloísa, a questão da autoprodução? Certo. Bom, pessoal, os grupos, né, que vocês participam, WhatsApp, Telegram, podem ficar sempre à vontade para colocar as perguntas no grupo, tá? Eu procuro sempre estar olhando os grupos, mas às vezes eu não consigo, né? Então, às vezes, né, acaba fugindo do controle também, né? Mas qualquer dúvida, coloquem ali e aí marquem um arroba com o meu nome, né? Porque daí fica mais fácil, eu visualizo ali que alguém me chamou, né? E aí eu tento responder. Então, o que tiverem de dúvidas, tentem colocar ali. Se for algo muito complexo, aí tem um link para agendar uma reunião de 15 minutos comigo. Essa reunião não tem custo nenhum, tá? O link fica nos grupos também. Quem não tiver o link, ele não achar o link, pode me chamar, tá? Mas ele está na descrição do grupo, bem no finalzinho da descrição. E aí é só clicar, escolher o horário, ali são 15 minutinhos. E assim, se precisar de uma consultoria, também presto consultoria. Ou então, se vocês precisarem de consultoria jurídica ou contábil, eu tenho os parceiros para indicar. Então, não deixe nenhum negócio travado, não deixe, como a gente fala, né, dinheiro na mesa, né, dinheiro parado, porque realmente esse mercado é muito rápido. Então, se tem uma oportunidade, vamos tentar avançar com ela, tá bom? E acho que é isso, né? Deixa eu ver se entrou mais uma pergunta aqui. Acho que o pessoal está só se despedindo, né? Aqui ela vai me chamar. Tranquilo, pode me chamar no privado. Todos têm meu contato, né? Aquele contato, tem o contato do atendimento, que aí é limitado, né? Das 9 às 5 da tarde, e tem o meu privado lá. Aquele lá podem mandar qualquer horário, porque às vezes até de madrugada eu respondo, tá bom? E acho que é isso, né, pessoal? Vamos encerrando a nossa live, então. Muito obrigado pela participação e vou fazer a gravação aqui para sincronizar lá no YouTube, tá? Então é isso aí. Mais uma vez, obrigado a todos pela participação e nos veremos então na próxima live aberta de todos os grupos, né? Então, quem quiser trazer dúvidas pode ficar à vontade. Então, um abraço a todos e vamos lá. Até o nosso próximo vídeo aqui no canal, então. E deixo o convite para que conheçam então o nosso curso, né, de formação executiva em mercado de energia e também preparatório, né, para o exame de certificação da CCEE. Lembrando, pessoal, que estamos aqui, né, no mês de novembro, então temos uma promoção, porque em 2026 vai ser o aniversário de 8 anos da Lerplan. Então, se você se inscrever até o dia 30 de novembro, né, já temos uma turma formada, né, então o curso já está garantido, ele vai ocorrer, já temos o mínimo, só que são 100 alunos, ó, então estamos limitados aí. Então, deixo o convite para que você conheça o curso e se inscreva, caso você tenha interesse em fazer o exame de certificação da CCEE.